Olá, Evolução 98! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Fabiola Gonzalez, ao meu lado, meu parceiro de vida e de podcast é Clay Gonzalez. Sempre. Olá, pessoal. Estou muito feliz em estar aqui novamente com vocês. E hoje o nosso episódio vai falar de saúde e esporte. E, acima de tudo, como gerenciar uma carreira de sucesso nessa área. E com certeza, amor, esse vai ser um episódio que vai bombar, viu? Com certeza. Porque nós trouxemos nada mais do que um hiper convidado, Tiago Gonçalves. Seja Thiagão. muito bem-vindo. Valeu, E, galera. assim, o Tiago, ele é fisioterapeuta, é professor de educação física, já ia falar o nome errado novamente, né? Já ia me quebrar todinha, já iam os haters falar, olha aí, Fabiola, dono da Studery. Tiago, seja bem-vindo. Muito obrigado, eu é que agradeço o convite. Pô, ainda mais pelo meu amigo, colega de profissão, Clay. Quem convidou fui eu. Como de exagero, é nós, é nós. Já fizemos alguns trabalhos juntos, né? Já Parceria vivenciamos de algumas longas jornadas datas. aí bacana. Com E, certeza. pô, a satisfação estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho desse tema que, pô, me amarrei demais, né? Performance e gestão. É tudo que um cara que vivenciou o esporte por praticamente a vida inteira procura gerir ali no negócio dele, no empreendimento dele e ser um bom empresário aqui na realidade que a gente vive hoje, né? Com certeza. E, pô, massa, vamos Isso é vamos verdade, evoluir. Thiagão. Vamos lá. Bora. Bora junto. Tiago, conta um pouquinho pra gente sobre tua trajetória. Como é que foi sair do esporte, montar a tua empresa, gerir tua empresa? Conta pra gente aí o teu trajeto aí de vida. Ô, Fabiola, essa pergunta ela é muito legal, né? Porque ela me faz relembrar boas histórias e também pessoas especiais, né? Na minha vida. E eu acredito que essas pessoas que eu vou citar hoje, elas foram as minhas grandes e maiores influenciadoras para poder continuar vivendo e pensando no esporte, né? Que foi meu pai e meu irmão mais velho. Eles bons de futebol e meu irmão principalmente, que eu consegui acompanhar a trajetória dele como atleta amador aqui em São Luís. Ele era muito bom no futsal e gostava de treinar, um cara que gosta de treinar, né? Até hoje ele faz os treinos dele, mas antigamente eu via que ele gostava daquilo ali, de treinar, ele gostava de chamar a responsabilidade para ele lá no time. Então ele sempre teve esse espírito de liderança e eu via ele com muita força, né? E aquilo ali, pô, eu quero ser igual a esse cara aí. E ó, meu irmão, né? Com certeza. E foi aí, a partir daí, que eu comecei, rapaz, eu vou para esse caminho aí do esporte. E, como eu te falei, sempre fui meio gordinho. Isso, né? a gente estava conversando sobre isso. Já conversamos há anos atrás. Isso. Exatamente. E aí eu comecei na natação. Ah. Meu pai me influenciou ali para fazer a natação e tudo lá no Círculo Militar de Teresina. E logo no início eu já comecei a me envolver nas competições, né? E fiz a minha primeira competição na natação, sendo que tinham 3 competidores e eu fiquei em terceiro. Que legal! Perfeito! Mas aí eu vi e aprendi e tive a resiliência de ir para outro esporte, né? Que aí eu fui para o handebol, eu joguei um pouco handebol na escola, mas bem pouco mesmo. E logo em seguida eu fui para o futsal. Aí lá no futsal eu comecei a jogar bastante, né? A minha adolescência foi praticamente inteira jogando futsal. Até pelo menos os meus 18 anos, né? Sim. Eu jogando futsal. E foi no futsal que veio a iniciativa, a ideia de começar nas lutas. Por quê? Eu já ia te perguntar isso, tô curiosa pra saber por quê. Da onde saiu o futebol? Como futebol, handebol, natação, da onde saiu o tatame? Isso. O futebol, né? Eu acredito que tu vá nessa mesma linha, é o esporte mais perigoso que existe na face da Terra. Com certeza, Né? com E certeza. o meu posicionamento no futebol, vocês têm um filho que jogam, então é o fixo. Fixo é o zagueiro do futebol de campo.
E aí a bola passava, mas o cara não passava. Segurava. Isso. Agora eu entendi. Entendeu? Aí isso me gerou algumas tretinhas, algumas confusões e eu precisava responder no mesmo nível e não fazer feio, não perder minha autoridade na quadra, né? Com certeza. Comandar, né? Xerifão, né? Aí antes da luta eu comecei no treino de força, fiz lá minha musculação, né? E na época, com certeza eu fiz muita coisa errada, né? Hoje em dia, a ciência, os estudos, os experimentos, as respostas aí na literatura científica vem mostrando que tem base, né? Tem princípios. E naquela época eu fiz alguma coisa errada, mas fiquei fortinho. Beleza? Foi dando certo de algum jeito. Deu certo. E aí eu comecei na faculdade. Chegou a época da faculdade e tive que escolher entre a educação física e fisioterapia, que sempre foram as minhas maiores paixões. E eu escolhi primeiro a educação física, né? Escolhi ali a educação física e logo no segundo período da educação física eu comecei a estagiar. Pô, que sorte, né? Logo no segundo período, com certeza. No curso de educação física, eu comecei a estagiar em uma academia lá no São Francisco, que hoje eu não sei se existe mais, mas era Corpo Inteiro. Quem da época de, sei lá, 2005, 2006. Eu acho que não existe mais, não. Não sei se tu lembra, acho que tu Não, morava aqui não, na ainda época. não estava aqui não. Né? Então era uma academia lá no São Francisco, na época, né, de suplemento, e em cima era a academia. E eu estagiei nessa academia porque o dono da academia era amigo do meu pai do banco. Aí, agora tá explicado. E aí, no meu primeiro mês de trabalho, eu recebi uma remuneração, sem saber que ia ter remuneração. Eu acredito porque o dono era amigo do meu pai. Sim. Nada, era competência já, que ele já olhava. Exatamente. Competência. Pronto, muito obrigado. E aí essa grana serviu para me dar essa sabedoria de ir atrás de uma academia de luta. Né? Aí fui lá e o professor me explicou, tem que ter a mensalidade e o kimono, porque sem o kimono não dá. Aí, só tem... Não dá. Aí ele, cara, paga a mensalidade, vou te vender aqui um kimono, quando tu ganhar a grana, tu me paga. Olha aí, jiu-jitsu já me mostrando como é que é a vida, né? Porque isso não é perda, isso é ganho. Com certeza. Mesmo que o cara não pague lá na frente, mas é lei da semeadura, né? Se tu faz o certo aqui, lá na frente... Lá na frente você colhe. Beleza? Aí comecei o jiu-jitsu. É aqui, jiu-jitsu. E aí comecei. Nos 3 primeiros meses eu ainda ali, logo depois fui para as competições e aquela energia de competição me fez visualizar um caminho para o negócio, né? Logo eu comecei a vender roupas de luta. Foi meu primeiro negócio. Lá em 2007, mais ou menos, eu coloquei uma loja, Fator X, junto com meu irmão. Lá eu vendia suplemento e vendia roupa de luta. Né? Vendia kimono, vendia bermuda de luta, vendia rash guard, vendia protetor bucal. E foi a partir daí que veio essa minha, vamos dizer assim, esse meu dom, esse meu destino aí de ser empreendedora. Essa veia, pronto, empreendedora de trabalhar para mim mesmo. E aí veio a estudo ali na minha vida logo em seguida. Tem todo um histórico até chegar onde está hoje. É tudo desde lá do início, porque se de repente não fosse a minha família ali me mostrando o esporte, era a época do Ayrton Senna. Sim. Né? Então o meu pai, o meu irmão sempre assistia. Era a época do Bebeto, era a época do Romário, era a época do Marcelinho Carioca, era a época do Djalminha, do Denner, do Vasco da Gama. Saudoso Denner. Então eu vivenciei aquela energia ali em casa com meu pai e meu irmão, sempre observando, acompanhando, comprando a revista Placar. Sim, né? Exatamente. E foi isso. Foi longe, hein, Thiagão? Legal. Muito longe, por isso que essa pergunta, é muito bacana. Essa pergunta, claro, porque revive, né? Você volta àquela situação emocional, você lembra das situações, é muito legal. Sim, com certeza. Thiagão, você é um cara que você trabalha e trabalha muito bem com performance, emagrecimento, reabilitação. Cara, o que te faz
o que mais te chama atenção nessa área? O que te faz aí permanecer e manter esse foco e trabalhar tão bem como você trabalha, cara? Massa. Cara, eu sou muito feliz, né, em ser solicitado por esses 3 objetivos, né? Eu sou muito feliz porque foi isso que eu vivi a minha vida toda lá no esporte, né? E também no lado empresarial, performance, então reabilitação, quando tu tem uma quebra, tu precisa estar lá e se esforçar mais. E eu acredito, cara, que o meu maior motivo para essa ação é o servir, né, cara? Porque, como diz, né? Quem não serve para servir não serve para mais nada. Com certeza. Beleza? Então eu acho que esse nosso mundo do esporte, da performance, do emagrecimento, da hipertrofia, essas pessoas que nos procuram, elas precisam de alguém para poder ajudar elas a chegarem naquele objetivo principal, né? E eu tô aqui para servir essas pessoas. Isso é fantástico. Então isso é o principal objetivo. Isso é que me mantém seguro na minha vivência, no que eu entrego, é o servir mesmo. Certeza. Thiago, a gente está falando aí voltando, né, a falar sobre carreira, a construção da tua carreira, mas nem tudo foi luta, nem tudo foi... Na verdade, tudo foi luta, né? Muita luta, por sinal. Não no tatame. Não no tatame, mas... Quais os desafios, Thiago, que tu tivestes, assim, que qualquer pessoa passará ou já passou, ou que tu poderia dizer assim, pô, esse desafio aqui, ele foi grande, mas eu tive essa sapiência, eu tive isso aqui, eu consegui vencer fazendo isso, agindo dessa forma, sendo mais estratégico nisso. Quais foram os desafios que tu passaste, que hoje tu olha e diz assim, poxa, eu fui inteligente, eu consegui, sobrevivi? Eu acho que isso que tu tá falando é o todo dia, né? Eu acredito muito que esses objetivos, esses obstáculos, ele é o todo dia, né? Eu acho que, assim como tem na literatura milenar, né? O fim das coisas é melhor do que o começo delas, né? Então, eu acho que a gente tá nesse universo aqui para poder todo dia estar percorrendo um passo, né? E todo dia é um aprendizado diferente. Mas o que mais me trouxe um caminho, um direcionamento foi a sabedoria de contratar uma assessoria de contabilidade. Uhum. Né? Eu acredito que é um dos primeiros passos que o cara que está começando ali precisa. É confiar em uma assessoria contábil e poder entregar a sua empresa nas mãos desse cara aí, porque ele é que vai te dar o passo a passo, até porque nós não vivemos isso lá na sala de aula. Muita coisa que a gente faz hoje na vivência prática para sobreviver no mercado, a gente não aprende na sala de aula, né? E é o que deveria, talvez até não, mas acho que nas especializações, em alguns cursos, né, poderia ter. Eu estava até comentando contigo que hoje já tem o treinamento de força. Sim, né, nas grades. nas grades da especialização de esportiva. fisioterapia esportiva. Isso é super importante, beleza? Então eu acho que é isso. Uma coisa que eu sempre converso com a Clay sobre isso, né, vida? É porque, assim, até hoje as faculdades, elas até possuem cadeiras na área de gestão, né? Colocam fisioterapia, colocam alguns... Mas as cadeiras de gestão, por incrível que pareça, dificilmente quem ministra são gestores, são administradores, são contadores, são pessoas que compreendem da realidade de uma empresa. E a gente sai da academia precisando desse conhecimento e nós não temos. E não se abre a porta dessa forma, porque, tudo bem, eu entendo que um fisioterapeuta que tem uma gestão, que pode dar disciplina? Pode. Mas ele não vai ser tão especialista, ele não vai ter tanta experiência, tanta como um administrador, como um contador. Uma das
a gente vai até trazer, já adiantando aí para os nossos ouvintes, um contador para justamente explicar para a gente, para o nosso público, que normalmente é fisioterapeutas, médicos, como abrir uma empresa, o que eu preciso legal. fazer. Porque essa é a grande dificuldade que a gente vê. Aí colocam profissionais, volto a dizer, não estou desqualificando as pessoas, mas que, no meu ponto de vista, poderiam ser pessoas realmente especialistas na área, por mais que não tivesse conhecimento na área da saúde, nessa área técnica de vocês, mas que pudessem realmente abrir e dizer assim, ó, você vai ter que fazer isso aqui para dar resultado. Porque senão a gente sofre muito, não é verdade? Para entender como é que abre uma empresa e até mesmo confiar a nossa saúde financeira, a um contador, a um administrador, é complicado. Sim. Fabiola, só jogando um pouco mais para frente essa nossa conversa sobre ser especialista, eu acredito até que o professor da graduação nem precise ser formado em contabilidade ou administração para dar essa disciplina. Mas acredito firmemente que o profissional, o fisioterapeuta, porque o meu professor de gestão, que na época não era gestão, não lembro o nome da disciplina, ele era fisioterapeuta. No entanto, ele não tinha nada, né? De gestão. De gestão. Então, ele não tinha uma empresa, ele nunca teve uma empresa, ele nunca precisou... Ele nunca quebrou. Isso que eu ia falar. Um golpe. Isso que eu ia falar. Isso não necessariamente é a regra, mas o cara que quebrou, ele vai saber melhor do que o cara que ele nunca quebrou, ele nunca vivenciou, ele nunca passou pelo que o cara precisa passar. Pois é. Entendeu? E esse é o meu questionamento, que às vezes eu sempre discuto com ele, que, gente, empresa não é brincadeira. Empresa não é brincadeira. Empresa é muito mais até mesmo do que várias vezes um filho. E aquele romantismo hoje em dia que tem em torno do empreendedorismo. Ah, não, vai lá, você só precisa ter um dinheirinho, não sei o quê. Aqueles montes de vídeo que nós encontramos na internet aí, que quebra a pessoa, que acha que empreender é só aquilo ali e não entende de verdade o que é quebrar, né? Como é que a gente vai gastar aquele dinheirinho? Gera trauma, gera desconforto, gera tanta angústia. Sim. Eu acho que... eu acredito que a empresa, ela é um cordão umbilical ali da tua família. Ela é uma extensão, né? E ela consegue gerar, se esse for o teu objetivo, né? Se o teu objetivo não for só simplesmente ganhar dinheiro, que é importante, porque ninguém vive de... A meio-dia na casa de todo mundo. Obrigado, que Deus te abençoe. Né? Tem que pagar ali o boleto e tudo mais. certeza. Então, o servir também serve para isso. Isso é né? verdade. E por isso que eu acho que o serviço ali é importante. Então, voltando, eu acho que se o cara tiver o objetivo de gerar valor, ele vai prosperar e crescer mais. Gerar valor em que sentido? Na tua família, é poder fazer uma reforma na tua casa bacana, é poder botar teu filho numa escola legal, né? É poder ter um lazer, uma qualidade de vida, né? E não só na tua família, né? O princípio ali divino diz que primeiro tua família e depois os outros que estiverem ali caminhando o mesmo caminho que tu caminha, né? Então eu acho que a formação de uma equipe, ela também é gerar valor. Sim. Porque tu tá gerando valor para um cara ali que de repente ele tem um sonho de fazer uma especialização e não tem a grana para pagar. Então tu tem mais uma responsabilidade ali, né? Empresa, família, outro sonho de um cara que eu nem conheço, né? Eu fui conhecer agora que eu contratei e agora que eu vou conhecer qual o temperamento dele, qual a necessidade dele, como é que ele responde mais positivo ou mais negativo, né? E aí eu vou ter esse compromisso também de fazer parte desse sonho dele, ou seja, servir, que esse serviço me gere dinheiro, para que esse dinheiro me gere a transformação de valor para outras pessoas. Então, eu acho que com essa visão, eu acho que o cara consegue mais, ele consegue prosperar, às vezes devagar, mas sempre. Isso mesmo. Né? Então, eu acho que essa ideia de
a minha ideia hoje de ser empresário é isso. Tiagão, pegando aí esse seu gancho aí do seu negócio, eu acompanho a Studere. A gente já é parceiro, nós fomos parceiros lá em 2016. Poxa, 2016. muito legal, 2016, né? Pô, quase 10 anos Eita, já. vocês são novinhos, viu? Claro, pai, tava... Completei 38 anos. Olha aí, ó, tá Sou vendo? Master 2. Recentemente. Eu acho que foi né? domingo, né? Foi domingo. O meu foi massa. quinta. Isso aí. Só um pouquinho mais, né? 47, né? 47, não tem problema, não sou bem resolvida. Mas, rapaz, 38 anos, eu quero ver esses meninos de 18 anos fazer o que eu faço. Não é? Pois é, exato, é bem por aí. É bem por aí. É por isso que eu treino. Então, Tiagão, assim, ó, eu particularmente não é porque eu tô com você aqui, tá recebendo você aqui, temos a honra disso, mas eu particularmente eu sou fã da Studere, sou fã seu, sou fã do seu trabalho. E, pô, quando eu vejo lá os vídeos da Studere, quando vem lá o símbolo da Studere, inclusive sigam, tem muita coisa bacana. Muito conteúdo legal. Eu é que faço a edição, viu? Olha aí, ó. Já tá fazendo Já tá fazendo merchan também, hein? Empresas de marketing. Não. Cada macaco no seu galho. Calma que a gente vai falar disso. Xoxuá. Então, Tiagão, me diz aí, quais as suas estratégias, cara, para se tornar sempre inovador, sempre atrativo, sempre quando eu vejo algum símbolo lá, sempre me atrai, chama a minha atenção. O que você faz? Lógico, não somente para mídia social que eu estou falando aqui, mas o seu negócio é um negócio de sucesso. O que você faz, cara, para manter esse povo fidelizado, para manter esse cliente fidelizado, para atrair cliente? Quais são as suas estratégias, Tiagão? Massa. Cara, eu sigo, né, sempre, eu tento sempre ter essa sabedoria, né, de seguir sempre o que está dando certo. Né? Então, o que eu entrego para quem me procura? É performance, né, é autonomia, é qualidade de vida, é mais força, porque força é saúde. Sim. Né? Então, força é sinônimo de uma vida mais prolongada com autonomia, né? Produzindo. Então, isso que é o mais importante. Então, eu acho que a minha principal estratégia para manter essa galera comigo, né? E eu continuar fazendo o que eu faço é o treino de força. É o treino de força. Né? É o que vem dando certo na literatura científica, né? Porque os estudos mostram bons resultados, boas respostas para a população que pratica o treino de força, né? E lá eu consigo treinar as manifestações dessa força, né? Porque não é só o treino de força. O treino de força é um guarda-chuva. E aí, né? vem toda a amplitude, todas as variáveis, todos os princípios, e é aquela história de professor, né? Os princípios, porque quem está atuando hoje, muitas das vezes não quer saber, nem sabe se existe princípios de treinamento, não sabe o que é métodos e sistemas de treino. Então eu acho que essa é a minha principal estratégia de segurar essa galera comigo, porque se tu for conversar com algum aluno meu, ele vai saber te explicar o que é um drop set. Ele vai saber controlar uma variável importante do treino, que é uma variável de carga externa, que é controlar o controle da carga, né? Controlar as cargas para aquelas repetições ali que eu coloquei. Né? Então, se eu coloquei lá um exercício de 3 a 12 a 15 repetições, ele vai conseguir gerar uma cascata fisiológica lá no organismo dele, controlando a carga certa para aquela repetição. Então, todos os alunos, pelo menos os mais antigos, porque todo treino é um treino, né? Então, todo indivíduo, individualidade biológica, então ninguém, às vezes, o cara não quer saber disso, mas tem a maioria de quem me procura, ele gosta de saber o que ele está fazendo e é uma variável importante para o teu ganho de força e hipertrofia, saber o que tu está fazendo.
Então, essa é a minha estratégia. É utilizar métodos e sistemas de treino de força, que é o que vem dando certo na literatura e na minha vivência, né? E explicar o que isso vai acontecer se tu fizer assim, se tu fizer assado, a escápula é melhor ficar assim, o posicionamento das tuas costas é melhor dessa forma. Então, esse eu acredito que é a principal estratégia de me manter aí com a galera que eu... Manter longevo. E eu ainda vou acrescentar mais. Isso faz com que teu cliente confie no teu serviço e queira ficar contigo. Sim. Isso gera confiança. Porque não adianta nada, a gente entra numa academia, entra para fazer um treino, aí o professor... Desculpa. Faz essa sessão aqui 20 vezes. Você não sabe se você está fazendo o exercício certo, para que serve aquilo ali. Por que 20? Inclusive, eu tenho um depoimento. É lento. A nossa mais velha entrou numa academia dessas de modinha aí, né? Ela deixou de fazer porque o instrutor chegava para ela, olha, ela é muito mirudinha, né? Olhava para ela, não explicava o que ela tinha que fazer direito. Ela se sentia coagida, porque ela dizia que ela se sentia com os aparelhos, gente muito grande, ela toda pequenininha. E ela deixou a academia, essa academia modinha, deixou um cliente. E essa tua observação, esse teu cuidado, esse teu carinho, ele é fundamental para manter um cliente. Com certeza. Isso é uma metodologia que eu também adoto nas minhas sessões. Tá passando para o paciente... assim, eu evito estar explicando doença, isso é uma coisa que eu fazia isso anteriormente, hoje em dia a ciência derrubou, isso eu já não faço mais, mas está explicando o que ele está fazendo, algo que eu trago também do PNF também, está manualmente ali estimulando o que a gente quer trabalhar. Isso é importante, não só para o paciente ter a consciência, mas para o paciente poder assimilar o tratamento, o movimento, aonde você quer contrair, aonde você quer relaxar. Isso é importantíssimo. Então, muitas vezes eu estou ali conversando com o paciente, eu digo, não estou querendo te dar aula de biomecânica, nada não, mas eu tento ser bem próximo, linguajar bem próximo do paciente, para ele poder entender, ter essa consciência corpórea. Então, isso realmente importantíssimo. E a ciência nos apoia com muita coisa aí. Exatamente, com certeza. E tu sabe o que esse serviço gera? Não só a confiança, tudo isso que a gente falou, mas gera uma coisa que a gente não falou, né? Gera dinheiro. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Esse é o produto. Eu ia falar fortalecimento de vínculo. Mas não, realmente o dinheiro é que é exatamente. Então o dinheiro gera outros clientes, porque olha, vamos ali, que o professor ali, ó, ele faz isso, faz assim. É uma sacada muito massa, uma estratégia que a gente, normalmente, a gente deve dissipar, porque a gente percebe que ainda há muita carência, né? Esse cuidado personalizado, né? E isso de gerar cliente, sabe o que é o mais legal? É que a gente não precisa pedir. Vai automático. Isso, já vai no... Então, se o cara vai lá na Studary, ele vai ter um atendimento tão bacana que eu não vou precisar pedir para ele me indicar para ninguém. Ele que vai indicar. Rapaz, vamos lá na Studary, porque, o Thiago, a equipe dele lá, totalmente preparado e tal, e fica. Com certeza. Legal. Fica mesmo. Thiago, você, gestor de um negócio, mas todo negócio, ele começa de uma forma. Teve algum momento que tu falou assim, teve uma virada de chave que tu falou e disse assim, agora eu preciso crescer, eu quero agora que meu negócio comece a sair desse patamar e vá para outro nível. Teve esse momento? Qual foi esse momento? Compartilha com a gente. Massa. Eu acho, voltando novamente, né? Eu acho que a mudança de níveis, ele é diário, né? Uhum. Mas a partir do momento que eu comecei a observar que a gestão de tempo, a gestão de pessoas, a gestão financeira começou a pegar uma maior parte da minha agenda, né? Quando as coisas começaram a ficar um pouco mais complexas de cuidar, eu vi que ali eu estava mudando de nível, né?
Eu vi que ali eu precisava correr algum risco para poder continuamente mudando de nível, né? E foi aí que eu comecei a contratar pessoas, né? Comecei a montar uma equipe. Não, eu preciso de uma equipe que é para eu poder aumentar a minha demanda, né? Aumentar o meu tempo de qualidade, aumentar a minha saúde física Sim. e a minha saúde mental, né? Ter mais tempo com a minha família e poder fazer coisas que hoje eu consigo fazer e que no futuro eu quero fazer ainda mais. Então eu acho que o contratar pessoas, o formar uma equipe, ele além de te trazer uma responsabilidade melhor e te transformar em uma pessoa mais interessante, né? Ela também faz tu mudar de nível no ambiente ali em que tu convive e nas pessoas que te acompanham, né? E isso, para as pessoas que te acompanham, gera mais valor para eles também, porque ele visualiza a tua evolução e visualiza o cuidado que tu tem com ele, por estar tendo o cuidado de contratar bons profissionais, tendo o cuidado de estar ali presente todo o tempo. Claro que com pessoas um pouco menos, mas ao mesmo tempo ali sempre presente, né? E eu acho que a mudança, a virada de chave, a minha mudança desse nível foi bem aí. E eu acredito que várias outras mudanças virão aí, mas eu estou nesse caminho, eu estou nesse processo ainda. Eu estou me preparando já para o próximo. Isso aí. Certeza, Tiagão, com certeza. Tiagão, você, como a gente está falando, você é um cara que trabalha com performance, você trabalha com emagrecimento, hipertrofia. Assim, são coisas que são muito atraentes. Isso são assuntos que chamam muito atenção. Então, o tempo todo a gente vê na rede social aí... Emagrecimento, então, nem se fala, né? Exatamente. Sempre, todo mundo quer sempre chama atenção. manter o corpinho shape. E aí, o que acontece? Do mesmo jeito que vem de todo lado informação verdadeira, informação falsa, como a gente sabe que é uma área que tem muita literatura de qualidade, é uma área que vem crescendo muito cientificamente, as comprovações elas estão aí. Que você, Thiago, percebe assim que o pessoal comete de erro? Quais os erros mais comuns dessas áreas? Melhor, vou falar dessa área, né, que é uma grande área, que é um erro comum. E o que você, como um profissional que tem maestria nessa área, o que você faz aí para contornar aí, meu amigo? Rapaz, Clair, eu acho que o principal erro da galera hoje, e eu acho que em vários âmbitos da nossa vivência hoje, é o imediatismo. Ah, com certeza. Né? Então, a gente sabe que para a gente ter um resultado mínimo que for, a gente precisa de um processo. Né? A gente precisa de um tempo, um período. Né? Por isso que existe a periodização de treinamento. Né? Por isso que existem essas organizações, essas planilhas, e por isso a importância de uma boa avaliação para que a gente possa fazer uma boa prescrição. Né? E não é de um dia para o outro que o resultado vem, e isso às vezes faz a pessoa se frustrar e desistir, né? Então, para as pessoas que desistem, eu no início eu sempre puxo a orelha e tudo, mas se tomar muito a minha energia, eu não posso ficar fraco para as pessoas que não querem, desistem, né? Então eu sempre dou muita atenção para aquela pessoa que quer desistir por estar sempre no imediatismo, né? Mas se me gerar muito desgaste, só lamento, eu vou fazer o meu papel para quem vai me trazer resultados, né? E para quem eu posso entregar resultados. Então, a gente vê na literatura que para se ter o mínimo de resultado, a gente precisa de 8 a 12 semanas de um treino, de um planejamento. E no início, qualquer prescrição, o que ele fizer vai me surtir efeito. Isso que é o mais legal e é isso que me dá a confiança de que eu vou entregar um resultado, porque o depois que é mais difícil. Né? Então esse início, se ele não for imediatista e se ele não desistir no processo,
ele vai ter resultado e o resultado vai fazer ele ficar. E eu sei que eu vou entregar resultado para ele. É a velha e boa frase, respeitar o processo. Né? Respeitar o processo. Eu sei que eu vou entregar o resultado porque eu sigo um protocolo, um planejamento. Então eu sei que ali eu vou ter uma resposta, mínimo que for, se ele for por pelo menos 2 a 3 vezes na semana treinando, ele vai ter uma resposta ali de 8 a 12 semanas tranquilamente. Mesmo colocando só a atividade física como uma rotina não principal, mas como colocou uma rotina agora, né? Tá fazendo tudo, tá se alimentando mal e tudo, precisa fazer um treino de força, colocando só o treino de força, sem controlar a alimentação, ele já vai ter uma resposta. Aí entra no lance do platô, né? Uhum. Então, para quebrar esse platô, a gente precisa realizar uma outra coisa. Opa, alimentação. Já vai quebrar, já vai ter mais resultado. E isso a gente vai trabalhando a cabeça dele durante o processo. Legal. Ele precisa se apaixonar pelo processo, ele precisa se apaixonar pelos pequenos resultados, e isso não é de imediato. Certo. E aí, para quem desiste, eu espero que pense, reflita. E volte. Venha. Estamos aqui, né? Estamos aqui, mas também aí na tua casa, entendeu? Em qualquer outra academia. Então, já existe várias assessorias esportivas de treinamento online. Por exemplo, a Studary também entrega esse tipo de serviço. Que legal, mas não existe, sabia. Sim, então que existem legal. também outras empresas que entregam. O importante é o que eu digo pra galera. Às vezes o cara sai lá da Studary para treinar numa Smart Fit e tudo mais. Pode falar o nome, né? Pode, à vontade. E aí, pô, Thiago, não deu para continuar, meu irmão. O que importa é que tu tá se movimentando. O movimento. Se movimenta, beleza? O que tu precisar, eu tô aqui, beleza? Se tu precisar de uma prescrição de treino, marca um horário comigo, né? A gente faz a tua avaliação física, a gente conversa o teu objetivo e eu vou fazer a tua prescrição de treino e vou te entregar um treino ali. Legal. Então eu tô aqui de portas abertas, mas não pare de se movimentar. Essa é... Thiago, a gente está falando de treino, a gente está falando de movimento, mas a gente sabe que todo treino pode levar a lesão, né? Sim. E aí eu te pergunto, como é que você visualiza, como é que você trabalha isso dentro da Studary? Essa questão da lesão, como é que você faz essa recuperação da lesão, como é que você faz essa questão da reabilitação, para que o teu cliente... Ele possa estar ali, tá bem, evite lesão, previna a lesão. Como é que é esse teu trabalho de prevenção de lesão? Massa, Fabiola. Hoje eu tenho uma equipe. Certo. Eu sou da fisioterapia, eu sou da educação física, então essa parte da reabilitação, a galera da fisioterapia tem um olhar mais cuidadoso, né? Sim. Tem um olhar mais cuidadoso, não tirando a responsabilidade do profissional da educação física em também trabalhar junto com o fisioterapeuta e entender do processo, né? Por isso que eu acho que a fisioterapia do esporte e a educação física, elas estão interligadas ali, né? E lá na Studary a gente trabalha essa reabilitação com fortalecimento, com treino de força, né? E também prevenção de lesões de articulações ou grupamentos musculares ali que estão próximo da lesão por qual ele veio me procurar, né? Então, ajuste de postura, aí a gente trabalha com metodologias diferentes, né? Que geralmente realiza-se em uma clínica de fisioterapia, que é ali o recovery, né? Então, por isso, a ideia de montar uma equipe junto com profissionais de fisioterapia, para que possa me ajudar nessa função, né? Então, hoje, a minha equipe sou eu, né, como profissional de educação física, fisioterapeuta, e estou na liderança dessa equipe. Tem o professor Orlando Borges, né, que ele é profissional de educação física e especializado em alta performance. Ele é treinador de futebol, né? E não sei se tu conhece ele, depois eu te mostro. Já ouvi falar dele. Orlando Borges, né? Então, da categoria de base.
E tenho 2 garotos aí recém-formados na fisioterapia, mas muito interessados. Ah, né? legal. E mente aberta, e que gostam bastante da fisioterapia do esporte e que estão na minha equipe hoje, né? Que é o Luiz e é o João. E hoje eles estão realizando a especialização deles na fisioterapia do esporte, que é o legal de trabalhar ali com a gente. Então, quem vai procurar a gente para realizar uma reabilitação, por exemplo, de ligamento cruzado anterior, nós já temos todo o protocolo pré-estabelecido e uma equipe pronta para realizar todo esse processo, para entregar, para servir, com né? certeza. Para servir. E eu tenho certeza que lá a conexão vai ser bacana, porque lá é um ambiente, lá é um ambiente muito bacana. Com certeza, O Eclaí, você já conhece lá também o espaço. Somos né? fãs do espaço. Muito bacana o espaço lá, né? Então, Excelente. ali é recuperação. Quem não conhece, por favor. É recuperação de lesão, é recuperação de corpo, é recuperação de alma. É isso né? aí, lá é. Exatamente. Então, essa é a principal estratégia de trabalhar com a reabilitação. Né? E digo mais, já nesse espírito de compartilhar informações, né? Você que vai realizar uma cirurgia de LCA, por exemplo, procure um profissional de educação física ou um profissional da fisioterapia para fazer um fortalecimento antes da tua cirurgia. Isso é importantíssimo. Eclaí, como fisioterapeuta, professor, então trabalha com esporte, trabalha com performance, sabe muito bem a importância de se ter um treino de força prévio. Com certeza. E alguns casos, né, Tiagão? Mas alguns casos, o próprio cirurgião ele quer tentar o conservador antes de operar o cara. E aí chega com a gente, o cara lá, pra gente tentar. Ó, vou tentar aqui ver se eu tiro você da mesa de cirurgia. Pô, aí o cara chega, mas e aí? E se não conseguir? Eu vou perder meu tempo? Vou perder meu dinheiro? Aí você deixa bem claro. Isso é uma verdade. Você não vai perder nem seu tempo, nem seu dinheiro. Se você precisar fazer realmente, se o tratamento conservador não surtir efeito, se realmente o tratamento de escolha para você acabar sendo encaminhado para a cirurgia, você já vai estar fazendo um excelente pré-operatório. Sim. Então, lá na frente, lá no pós-operatório, já vai ajudar e vai ajudar muito. Sim. Já vai ajudar essa recuperação, inibição artrogênica, tudo isso já vai estar mais entregue. Então, o tempo de recuperação daquele cara vai ser menor. E é claro, eu acho até que... Poxa, perdi aqui o que eu ia falar. E esse trabalho pré-operatório, ele é fantástico, bicho. E quando o cara me procura para fazer um treino de força antes de uma cirurgia, ele já sabe o que é que ele tem. Sim. Então, por exemplo, se ele tem... porque tu falou que o médico às vezes quer realizar um procedimento conservadora, né? Isso. Então, eu acho que se, por exemplo, o cara tem uma ruptura total de ligamento, ele já vai para mim já sabendo que ele vai fazer a cirurgia. Exatamente. A não ser que ele não seja do esporte e aí ele consiga conviver com aquilo ali, porque eu conheço gente que é do esporte e que convive com isso aí. Perigoso, mas eu conheço gente que convive com o ligamento cruzado anterior com ruptura total e fazendo ciclismo, por exemplo. Né? Mas o cara que já está com uma ruptura de ligamento e que me procura para fazer o treino de força, ele já sabe que vai fazer aquela cirurgia. Então eu vou fazer o máximo possível para ganhar mais novos mionúcleos naquele grupamento muscular para que a volta dele seja muito mais rápida. Entendeu? Sim. Diferente de uma lesão, por exemplo, de menisco, que às vezes a gente consegue reverter a situação de uma forma conservadora. Né? Uma alça de balde, por exemplo. Os médicos muitas das vezes recomendam o procedimento cirúrgico. Mas, de repente, se a gente fizer um bom fortalecimento, uma boa recuperação, a gente consegue viver com aquela alça de balde ali por muito tempo. Com certeza. Ainda assim, não digo nem no alto rendimento, mas no esporte amador, tenho certeza. Certeza. Beleza? Com certeza, Thiago.
Poxa. Tiagão, você... Assim, Mas é assim mesmo, é assim mesmo. A gente esquece de vez em quando dá um branco aqui na... É, porque não tava no meu script aqui. Tiagão, a gente tá falando em performance, a gente tá falando em alto rendimento. Quando a gente fala em atividade física para bem-estar, para qualidade de vida, tudo bem, qualidade de vida envolve um todo, né? Vai naquele biopsicossocial, vai naquela questão, pô, a qualidade de vida não é só o físico, qualidade de vida é o psicológico, a qualidade de vida é o social do indivíduo, é a participação daquele cara, beleza. Cara, como é que nós, profissionais do movimento, podemos melhorar a qualidade de vida no trecho que nos compete com a atividade física? Cara, autonomia. Entregar autonomia para esse cara. É fazer ele envelhecer forte. Né? É ele morrer sem dar trabalho para ninguém. É isso aí. Essa é a meta. Beleza? A gente, em algumas pesquisas rápidas aí na internet, a gente vê que daqui a alguns anos o Brasil vai ser uma potência de população idosa. Isso. Então, desde já, a gente já precisa se preocupar com essa informação para que a gente possa transformar esses nossos próximos idosos ou essa galera que está no processo de envelhecimento, entrando nessa fase, né? E que a gente possa produzir o máximo possível enquanto em vida, em existência aqui em cima da Terra, né? Enquanto Deus nos permitir viver em abundância, né? Então essa é uma das vidas que a gente tem, né? A certeza que Deus quer que a gente viva em abundância e ninguém quer viver dependendo de outra pessoa, né? Com certeza. Então a meta sempre é essa. A minha meta como profissional da saúde, do esporte, do movimento é entregar um envelhecimento forte. Tiagão... Só um segundo. Às vezes, quando eu estou fazendo avaliação, principalmente avaliação de composição corporal, principalmente da galera que eu já acompanho há muito tempo, né? Que tem várias avaliações ali. E aí, às vezes, tem lá... fulano de tal está com 25 anos e hoje está com 30 anos. Só que com 25 anos, ela estava com um percentual de gordura de 35%. E aqui com 35 ela está com um percentual de 22, 20%. Porra, tu tá mais velho. Mas a qualidade de vida... Estando mais novo do que quando tu tinha 25 anos. Então essa é a ideia. É entregar músculo, é entregar força, porque força é vida. E eu vejo isso, Tiagão, assim, como um compromisso nosso quando fisioterapeuta. Eu vejo 3 compromissos que nós temos básicos. Essa de entregar autonomia. Acho que a gente tem uma escuta ativa do paciente, ouvir o paciente, ter essa... E não é ouvir por ouvir. Não é... O que você estava falando mesmo? Não. É ouvir e realmente tá ativo ali no que está acontecendo no processo do cara. E às vezes não é só no que o cara fala, é o que o cara te demonstra. Eu acho que é um outro compromisso. E o terceiro compromisso é o tempo todo a gente está ofertando para o paciente um processo que faça sentido para o que ele quer. Eu acho que é justamente isso aí, Tiagão. É isso mesmo. É isso. Tiago, chegou a hora do joguinho. Ah, legal. Joguinho é o seguinte: a gente vai te colocar em umas situações e tu só tem 5 segundos para resolver. Bacana. Tá? Vamos lá. Posso beber uma água antes? Deve. Deve, que vem chumbo grosso. Te prepara que eu sou mal no joguinho, viu? Vamos lá. Bora. Quanto ao negócio, você em crise, você prefere cortar os custos drasticamente ou investir em inovação? Com certeza, investir em inovação. No entanto, ter sabedoria para saber o momento certo de cortar coisas drásticas. Gostei. Muito bem. Rapaz, essa aqui eu imagino, mas certo, vamos lá. O perguntado é você, então vamos lá. Tiagão, você tem que escolher performance ou reabilitação? Performance. Aí foi facinho. Performance é reabilitação. Exatamente. Só pergunta fácil. Não gostei. Vamos lá.
Se você tivesse um superpoder na sua carreira, qual poder você escolheria? Visão de futuro ou memória fotográfica? Visão de futuro, com certeza. Por quê? Visão de futuro é ter sabedoria para fazer as escolhas certas e poder gerar mais valor para quem está comigo no processo. Tiagão, vamos lá. Na sua visão, para um cara ter sucesso na fisioterapia, ser considerado um bom fisioterapeuta. Letra A, ele deve ser um bom, excelente técnico especialista, ou B, ele tem que saber se conectar com as pessoas? O equilíbrio dos dois. Se ele não tiver esse equilíbrio, Clay, ele não vai ser nem um bom profissional e nem uma boa pessoa. Né? Então ele tem que ser técnico e ele tem que ter conexão com as pessoas. Ele não pode deixar de ter, né, Thiago? Nenhum dos dois ele pode deixar de ter. Se ele não tiver técnica, ele pode ser bacanão que for, gente boa. E vou falar outra coisa, né? Muitas pessoas, inclusive alguns integrantes da minha equipe, começaram e tal. Poxa, Thiago, eu sou meio tímido e tudo, não sei o quê. Então, cara, tu precisa estar com medo, claro, mas preparado. Ir preparado, com medo, mas preparado. Né? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, no entanto, preparado. Nossa, porque só ir com medo mesmo é burrice. Com né? certeza. Então, eu acho que essa conexão com as pessoas acabam treinando ele para entregar mais. Então, essa questão de conexão com as pessoas é extremamente treinável. Eu acho que a vivência, o dar a cara a tapa, o estar ali presente, o ouvir, o tomar decisões, o ser proativo, mesmo errando, mas a tendência, a tendência é cada dia errar menos. E aí a gente está aqui no mundo para errar também, né? Mas a ideia é sempre errar menos. Né? O todo dia errar menos. Assim a gente evolui pelo menos 1% todo dia. Certo. Thiago, se você não... Segundos, né? Foi quase 10 minutos, tá bom. Tá me devendo tempo. Thiago, se você hoje não tivesse a Studely, você abriria um negócio de saúde? Sim, com uma visão inovadora. Não, porque o mercado está saturado. Sim, com uma visão inovadora. Né? Eu acho que a tecnologia ela veio forte e para ficar. Então, já é uma tendência já na última década. E eu acho que a inovação ela vai gerar ainda bons frutos aí para um futuro próximo, que a gente já está, na verdade, nesse futuro. Com certeza, já chegou, né? Já chegou, hoje, né? Isso. Tiagão, quando você está lidando com aquele cliente difícil, o que você prefere? Tentar entender mais profundamente o que ele está precisando? Ou você prefere tentar focar mais na técnica? Isso também é treinável. Ambos. Né? Isso também é treinável e eu, na minha vivência, eu sempre tento achar abertura para entender o que ele está passando no momento. Eu acho que a técnica não é não é uma escolha inteligente no momento. Eu acho que achar a oportunidade, dar abertura, ouvir, eu acho que é mais importante do que a técnica nesse momento. E isso também é treinável. Pô, legal. Thiago, agora vamos falar um pouquinho sobre gestão. Gestão de negócio. A gente já falou um pouquinho de gestão de carreira. Vamos falar um pouquinho de gestão de negócio. Você mesmo cuida da gestão financeira do seu negócio ou você tem uma equipe que cuida da gestão financeira do seu negócio? E como foi para você observar que você precisaria ter um controle melhor, saber dividir o que é despesa do Thiago e o que é despesa do dono da Studely? Difícil pra caramba. Isso é uma das complicações para o nosso processo, né? É saber distribuir essa renda. Né? E isso é muito difícil mesmo de separar essas duas coisas. Né?
é uma guerra constante e que ainda estou no processo. Isso é complicado pra caramba, porque tu precisa de uma gestão e uma orientação, mentores, para poder te ajudar nesse processo. E isso a gente só consegue quando a gente começa a entender que a gente mudou de nível. Com certeza. Né? Quando as coisas começam a ficar mais complexas. Né? E aí, hoje eu tenho um sistema, hoje eu pago um sistema que me ajuda, né, em toda essa gestão. Eu escolhi esse sistema porque ele me ajuda tanto na gestão financeira, como na gestão de pessoas, como na gestão do próprio negócio, de forma interna e externa. Quando eu digo externa, é ali o planejamento dos treinos, são as avaliações físicas, né? E as internas é aqueles planos que a gente tem, as mensalidades, os serviços que a gente oferece, que a gente vende, né? Que a gente entrega. E eu acho que a implementação de um sistema dentro de um negócio é super importante, né? Porque acaba te dando mais tempo. Sim, com certeza. Te dando mais tempo para se preocupar com outras coisas e, ao mesmo tempo, te entrega informações todo mês de forma organizada, né? Então, não deixa a gente esquecer da data da reavaliação, não deixa a gente esquecer quantos treinos aquele meu atleta ou aquele meu cliente ou aquele meu aluno fez, né? E aí já boto o gancho para também ter o controle de volume e intensidade do treino, que esse sistema também me ajuda nisso, porque lá eu entrego todo o treino do meu cliente, né, de forma bem bem legal e fácil de se mexer, né, de visualizar, de entender o treino. Lá tem vídeos e tudo mais, beleza? E eu consigo entregar as comparações para essa galera. E a implementação desse sistema, ele se torna essencial. Mas, ainda hoje, utilizo papel, utilizo caneta e utilizo planilha, né? Agenda, utilizo planilhas. Ainda hoje eu utilizo essas ferramentas. As planilhas, por exemplo, eu utilizo para fazer o meu controle financeiro de casa. Sim. E o sistema eu utilizo para fazer o meu controle financeiro da empresa. Entendeu? Então, ainda hoje, eu tiro uma boa parte para me manter, né? Para me manter ali na família e também para assumir os meus compromissos dentro da empresa. Ciente de que isso precisa mudar para poder passar para o próximo nível. Lembra que eu passei de um nível por conta de gestão, então eu entendi que eu precisei virar a chave e aceitar esse nível, formar equipe, escolher pessoas para serem meus mentores, e eu acredito que o próximo nível que eu preciso vivenciar e preciso subir esse degrau é exatamente esse, é separar essa gestão financeira, que já esteve mais bagunçada. Legal. Tiagão, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Lá no começo, como é que você fazia com relação ao marketing, cara? Como é que você atraía cliente? Como é que você fazia lá no começo, que a rede social não era o que é hoje? O que é o começo? O que é o começo? Lá quando você começou com a Studery. Certo, lá em 2016. 2016. Pronto, em 2016 o Instagram já existia. Já, né? Já, então no final de 2015 eu montei o Instagram da Studery, já com o nome Studery, né? E comecei com o Instagram desde 2015. No entanto, a minha maior forma de captar clientes é ainda no boca a boca, né? Graças a Deus eu fui um bom aluno na minha graduação na fisioterapia, né? Eu formei lá na faculdade SEST e lá eu tive excelentes professores que eu considero como referências, né? A professora Ruth Pires, a professora Paula Cristina, o
professor Alexandre, professora Nelby. Então, poxa, professor Abidiel. Sensacional. Então, pô, se eu for botar nomes aqui, então, para mim, foram todas as minhas referências, porque eles me ensinaram a entender o que são essas informações importantes da literatura, né? E me ensinaram a estudar. A fisioterapia me ensinou a estudar, né? E eu acho que essa minha conexão com os meus professores da minha graduação me rendeu uma confiança de eles poderem estar indicando. Na verdade, legal. a maioria deles treinam comigo. Que legal. Que legal. Né? Então, o professor Alexandre, por exemplo, a esposa dele treina comigo, a filha dele, que é atleta de judô, treina comigo, inclusive ganhou a medalha de segundo colocado no regional, né? E a gente que fez a preparação física dela, né? Ela é uma garota interessada no judô, gosta de treinar, isso que é o mais importante, né? Então eu acho que o boca a boca hoje ainda é o meu forte, E falei no começo da nossa conversa que eu mesmo faço as edições e tudo, e acredito que cada macaco no seu galho, né? Sim. Eu estou em um processo de contratação de mais uma pessoa para o time, né? Que é uma assessoria de marketing, e ainda não fechei, mas muito provavelmente eu vou apertar a mão dessa assessoria para a gente fechar e poder construir um bom portfólio aqui do Instagram também, né? As edições ficam legais, eu também gosto pra caramba. Eu gosto. Modesto pra caramba, né? Eu gosto. Aí eu mesmo comento, eu mesmo compartilho pra galera toda, e assim eu vou fazendo. Mas uma assessoria de marketing, assim como uma boa assessoria contábil, eu acho que para quem já está no caminho, para quem já está no processo, é importante. Para quem está começando, eu acho que a assessoria de marketing, talvez, posso estar falando besteira, nem tanto, por conta dos custos. Por isso, só por isso. Porque se o cara tiver dinheiro e entrar já com toda essa galera, aí é massa. Mas se não tiver, passo a passo. Para encerrar, Thiago, quais são tuas previsões em relação ao mercado da saúde, do esporte? E como é que você vê isso? Como é que você observa? E qual seria aquilo que você vai dizer assim, isso aqui é o mais promissor? Acredito que a tecnologia está vindo com tudo, e a inteligência artificial ela está aí para nos proporcionar boas respostas dentro da gestão empresarial, entendeu? Inclusive, esse sistema que eu utilizo, nós temos a inteligência artificial nos ajudando lá, né? Ele me dá até um site de vendas e tudo mais, e eu acho que a tecnologia ela vai estar no rol das 10 maiores tendências do mercado por vários anos, como já está, né? Já faz pelo menos uma década aí que a tecnologia já está dentro das 10 maiores tendências do mercado fitness. Beleza? Acho que até esse ano, não sei, podem pesquisar aí na internet, mas acho que ficou em segundo ou terceiro colocado. Né? Então, acredito que a inteligência artificial e que a tecnologia nunca vão tirar o nosso espaço. Também não vai acho. tirar o nosso espaço. Também acho. Principalmente de profissionais que podem ser autônomos, né? Como a fisioterapia, como a educação física, como a nutrição, né? Porque pessoas precisam de pessoas. Sim. Né? Então, tu precisa de uma autoridade para tu poder ter um bom resultado na tua performance. A minha empresa precisa de uma autoridade para poder ter uma boa administração. É o teu ramo. A faculdade precisa ter uma autoridade para ter um bom professor. Então, acho que pessoas precisam de pessoas, e por isso acredito que a tecnologia, a inteligência artificial, sim, é o que vai bombar, o que já está bombando, né? É o que vai nos gerar muitos benefícios em relação à empresa, mas não vai tirar a capacidade não vai ter
a capacidade de nos tirar da jornada, né? Com certeza, Thiago. Ainda mais quando Isso mesmo. o profissional gosta do que faz. Porque se ele gosta do que faz, ele vai gerar o mais importante de tudo, que é Que é a conexão. Com certeza, Thiago. Thiago, cara, nós desejamos todo sucesso para você, todo sucesso para a Studere. Agradecemos imensamente a sua participação. Pô, foi uma participação maravilhosa. Tenho eu que certeza que agradeço. todo mundo gostou. Porque Você- teve muita coisa aqui de qualidade, teve muita Muito coisa bom. legal. Para quem curte esporte, quem curte saúde, quem curte gestão, quem quer entrar. Tiagão, me diz aí, cara, quem que tá querendo te encontrar? Como é que faz para te achar? Massa. Hoje nós temos o espaço físico lá no Jardim Eldorado, né? E lá tem um espaço, um complexo, e lá dentro existem várias empresas e todos relacionados à saúde, né? Saúde física e também saúde mental, porque lá nós temos a Studere, nós temos Pilates, nós temos fisioterapia pélvica, nós temos psicologia, nós temos a galera da piscina lá que a Pratique Aqua, né? Que eles são autoridade hoje para os autistas, né? O espectro Nossa. autista, né? Então eles são autoridade lá e nós estamos como autoridade também na parte do treinamento Com de certeza. força, como performance, como reabilitação, porque nós temos uma equipe para entregar esse resultado lá, né? Então vocês podem me achar também no Instagram, @Studere, já vê lá o símbolo, só seguir, e no WhatsApp que eu tô direto. Ok. E se você curtiu esse episódio, curte as nossas redes sociais, mais episódios por aí que vão enriquecer. E ó, tchau, tchau, até o próximo. Tchau, gente. Valeu!